Na semana passada nós falamos sobre o tema 2022 sem dor na lombar e hoje nós vamos falar um pouco mais, uma questão mais prática, né? Eu vou falar com vocês a respeito das situações mais comuns de crises e transtornos na coluna lombar e aí eu já vou indicar exercícios para cada situação dessa. Eu acho que vai ficar bem assertivo, bem dinâmico e vai realmente poder ajudar quem está precisando, né? Nesse momento em que esteja numa crise, sentindo dor, enfim, com alguma limitação. Então a gente vai traçar objetivos aqui de acordo com a característica dessa sintomatologia, dessa crise, enfim. A gente pode categorizar as crises na lombar pelo grau de comprometimento, principalmente quando tem tecido neural envolvido, tecido nervoso envolvido, né? Que é o estágio mais crítico, que inspira mais cuidados. Então eu vou desde o mais básico até o mais agressivo e, como eu falei, já vou passar indicação de exercícios para cada etapa. Lembra que eu falei na live passada que é importante que você esteja num tratamento com um profissional na área de saúde, isso é fundamental. Obviamente, na realidade do nosso país, muitas pessoas não têm acesso a isso. E mesmo estando com um profissional, a etapa mais importante são os exercícios feitos em casa, os exercícios domiciliares. Eles realmente é que vão modificar o quadro atual em que você esteja passando agora. Tá? O profissional ele vai estar ali, ele vai estar cuidando de você, vai estar dando as orientações específicas para o que ele está vendo naquele momento ali, mas a consolidação dessa disciplina em casa é que realmente vai acelerar esse processo, né? Porque a gente pode até ter um resultado promissor e eficaz com um tratamento numa clínica ou com um profissional domiciliar, enfim. Sim, a gente pode atingir isso, mas a gente pode acelerar muito mais o resultado fazendo esses exercícios em casa. Então, por que não, né, abreviar o sofrimento? Porque ao invés de ficar meses ou anos sofrendo, a gente não consegue resolver isso num espaço curto de tempo, né? Então, esse é o objetivo principal dos exercícios domiciliares. Então vamos lá, cada situação de comprometimento na lombar. A primeira situação que eu vou usar, a mais básica, é aquela velha história. Vocês com certeza conhecem alguém assim. Aquela pessoa que acorda com uma dor, e aí geralmente o ditado é assim, eu acordo, é uma dor danada na coluna, depois que eu começo a andar, me movimentar, esquenta e aí melhora. Então a pessoa acorda com aquela dor, aquela restrição, e aí começa a se movimentar, começa a andar e os sintomas melhoram. Essa é a questão, o transtorno mais básico da coluna lombar. E ele geralmente está associado a uma artrose nas articulações facetárias, que são articulações laterais da coluna. Em cada segmento, em cada nível vertebral, nós temos um par dessas articulações. E geralmente essa característica é da artrose. Por quê? Porque a maior parte das nossas articulações do corpo humano existe uma membrana que produz um líquido chamado sinóvia, líquido sinovial, que grosseiramente falando é o lubrificante natural das articulações. E essa membrana ela é estimulada de duas formas. Primeiro, ela é estimulada com um bombeamento que um profissional que saiba trabalhar em terapia manual, localizado ali na estrutura articular, ele com movimentos específicos e manobras específicas, ele estimula essa membrana e essa membrana começa a produzir esse líquido. Então essa é a primeira forma da gente produzir líquido sinovial. E a segunda forma, que é gratuita, é o próprio movimento, o movimento ativo, o movimento que você faz. Então por isso que quando uma pessoa levanta e começa a se movimentar, ela está estimulando essa membrana e aí começa a produzir o líquido e a articulação começa a trabalhar melhor. Por isso os sintomas melhoram. Só que tem uma questão. Quando nós dormimos, todos nós, essa membrana, o movimento está parado, concorda comigo? A gente está ali deitado, repousando, o corpo está se recuperando e essa membrana não sofre estímulo. Então, à noite, durante o sono, diminui a produção desse líquido. Por isso que as articulações amanhecem mais ressecadas. E aí é preciso movimento para que esse líquido seja produzido. Só que há formas da gente tapear esse sistema. A gente tem formas da gente aumentar essa produção antes de dormir, para que a cisterna esteja bem cheia, e tem formas da gente produzir esse líquido logo ao acordar, para que a gente já levante melhor. E isso se dá através, obviamente, de exercícios específicos naquela estrutura. Mas vamos voltar ao tema mais básico, que é essa situação que eu estou falando.
é a dor da artrose facetária, da artrose na articulação ali, da coluna, ela tem algumas características. Primeiro que ela é uma dor localizada, ela fica ali na região da lombar, ela não se espalha muito, ela fica muito localizada ali. E a maior parte das vezes a pessoa consegue apontar com o dedo onde dói, porque geralmente quando é uma artrose facetária, o incômodo é tão localizado ali que a pessoa aponta com o dedo, não, está doendo aqui, ó. É uma dor fina, uma dor chata, mas a pessoa consegue apontar. E é uma característica que eu falei, em que momentos que ela é mais evidente? Quando, por exemplo, você acorda, como eu já falei, a gente está com a articulação ressecada, e quando, por exemplo, a gente está um período sentado e na hora que vai levantar dá aquele incômodo na coluna bem localizado, e aí conforme você vai andando, da mesma forma que a gente falou ao acordar, você vai produzindo esse líquido e a situação melhora. Então, no canal eu tenho 2 tipos de exercícios, 2 vídeos com exercícios específicos para essa situação, que são os 3 exercícios noturnos para a coluna cervical e a lombar, tá? O nome do vídeo é esse, 3 exercícios noturnos para a cervical e a lombar. Qual o intuito desses exercícios? Primeiro, obviamente, é aumentar a produção do líquido sinovial para que a cisterna esteja cheia, ou seja, você vai dormir com uma articulação com muito mais líquido do que o normal, porque você estimulou essa membrana, tá? Então, você já vai ter uma noite de sono melhor e possivelmente já vai acordar melhor, porque aquela estrutura está mais lubrificada. E segundo objetivo desses exercícios é dar mobilidade geral ao segmento vertebral. Você, quando realiza os exercícios de torção que contém nesse vídeo, você está trabalhando os ligamentos pequenininhos que tem no segmento vertebral, você está trabalhando aquela musculatura ali no entorno, você está promovendo um grau maior de vascularização nessa musculatura, ou seja, aquela tensão muscular depois de um dia de trabalho, depois de um dia de rotina, que às vezes a musculatura está mais retesada, mais tensionada, então você consegue liberar mais essa estrutura. A cápsula articular, que é um tecido que envolve as articulações para manter dentro dela a concentração desse líquido, essa cápsula também pode estar retraída. Então, com esses exercícios, a gente consegue dar maleabilidade nessa estrutura e consegue lubrificar também essa estrutura. Então, primeiro exercício que eu indico para a situação, os 3 exercícios noturnos para a coluna cervical e a lombar. E aí, o segundo exercício que eu indico são os 3 exercícios matinais para a cervical e a lombar. A gente também deve realizar esses exercícios logo quando acorda. Quando, Rafael? Em que momento que eu faço? O que eu aconselho? Acorda, a pessoa acorda, geralmente está com vontade de ir ao banheiro urinar. Vai lá, faz o xixi, volta e faz esse exercício. Por quê? Porque esse exercício já te prepara para receber a carga axial que se dá pelo efeito da gravidade. Na hora que nós ficamos de pé, essa coluna é comprimida pela ação da gravidade e a sua estrutura já está preparada para receber essa carga. Porque você já realizou esses exercícios que vão dar a flexibilidade naquele segmento ali e já lubrificou essa estrutura. Então, são os 2 exercícios iniciais que eu indico para essa situação característica de uma dor por uma artrose facetária. E uma notícia que eu dou para todos vocês, todos teremos, tá? Todos teremos artrose na coluna. Não é considerado uma doença, gente, é uma condição de desgaste natural. Obviamente, esse desgaste ele está sendo antecipado pelos hábitos da vida moderna, né, da nossa sociedade. Hoje, para vocês terem ideia, eu pego pacientes de 20 anos de idade já com artrose nas articulações facetárias. Então, a gente pega esse tipo de situação em pacientes novos, pelos hábitos de vida. Tá? Mas é uma questão que todos teremos. Uns manifestarão mais, outros menos, outros nem manifestarão. Mas, enfim, fica já a dica aí de exercícios para esse tipo de situação. Agora, vamos ao segundo tipo de situação de transtorno na coluna, que é a dor discogênica, de origem discogênica. É do disco intervertebral, o principal amortecedor da coluna, e que é o disco que normalmente entra em colapso e faz a hérnia de disco. Tá? Como é que é a característica de uma dor de origem discogênica, de um transtorno na lombar oriundo do disco intervertebral? Essa dor é uma dor difusa, ela fica mais localizada na região da coluna, ela não desce para membros, não desce para pernas, se no caso for cervical, não desce para os braços. Tá? Ela fica naquele entorno ali, só que é uma dor profunda. O paciente não consegue localizar com tanta precisão quando é uma artrose facetária que ele aponta com o dedo, está doendo aqui. É uma dor espalhada, profunda, é uma dor
que parece que está sendo comprimida, a sua coluna está sendo apertada, esmagada. É uma dor com um transtorno muito maior do que a artrose facetária, né? Essa dor, geralmente, ela perdura durante o dia, não é como uma artrose facetária que você começa a mexer e melhora. Não, ela é uma dor que perdura durante o dia, é uma dor que pode estar acompanhada de um processo inflamatório nesse disco, existe edema ali naquela estrutura, existe um processo todo já alterado, histologicamente falando. Então, por exemplo, eu tenho 2 discos na coluna onde eu tive as rupturas e a hérnia de disco, que nós chamamos de black disc. Quando a gente faz uma ressonância magnética, esses discos aparecem branquinhos, assim, um cinza clarinho, branquinho, e os 2 últimos discos da minha coluna são pretos. Eles significam que eles estão completamente degenerados, que não tem mais a capacidade de hidratação, eles estão realmente comprometidos. Mas ainda assim eu tenho qualidade de vida, tá? Isso a gente vai ver mais à frente. É possível, mesmo com o disco nesse estado, você manter uma excelente qualidade de vida com os exercícios domiciliares e as orientações adequadas. Enfim, mas a dor discogênica é essa dor que apurrinha, ela fica o dia inteiro ali e ela é limitante sim, tá, gente? Dependendo do grau de comprometimento desse disco intervertebral, ela limita mesmo a pessoa para muitas coisas básicas da vida diária, por exemplo, como incomoda você se inclinar para escovar um dente, incomoda para você sentar para dirigir, incomoda para você estar cozinhando, incomoda para ter relação sexual, interfere mesmo na vida da pessoa. E esse tipo de situação, eu indico um vídeo lá aqui no canal do YouTube, no canal Rafael Souza, que o título do vídeo é Exercícios Básicos de Alongamento e Mobilização da Coluna com a Bola Suíça. Sabe aquela bolona grandona do Pilates, aquela bola enorme que a gente vê em algumas academias, em clínica de fisioterapia, enfim. Aquela bola é um excelente recurso, uma excelente ferramenta para você ter em casa. É uma ferramenta muito poderosa, tá? Ela realmente consegue trabalhar essas questões discogênicas, de dor de origem discogênica, de uma forma muito precisa. E, obviamente, quando a pessoa começa a mexer, dependendo do grau ali em que ela esteja, esse disco vai incomodar um pouco mais, mas conforme ela for fazendo, os sintomas vão ficando brandos e possivelmente podem até desaparecer, tá? O trabalho com a bola suíça, primeiro, que a gente estimula o sistema de troca de substâncias, de nutrientes nesse disco, de oxigênio, de fluidos que são importantes para a saúde desse disco. Por quê? Porque o disco ele trabalha num mecanismo de esponja, igual a esponja de cozinha. Quando a gente aperta a esponja ali na cozinha, sai a espuma e a água. Quando a gente solta, aquela esponja aspira. A nutrição desse disco ele se dá da mesma forma, através do corpo vertebral ali, que é o bloco de osso da vértebra, que é todo furadinho, é todo poroso. Existem canais e vasos sanguíneos que penetram nesse disco e fazem essa troca de substâncias. Jogam substâncias que são necessárias à saúde do disco e retiram substâncias que são prejudiciais se acumuladas nesse disco. Então, esse mecanismo de esponja é o que mantém a saúde e a integridade desse disco. E o trabalho com a bola suíça, ele estimula muito esse movimento de compressão e descompressão, que é saudável, que é o mesmo movimento, por exemplo, quando a gente caminha, a gente anda, a gente está fazendo esse movimento de compressão e descompressão. Por isso que caminhada, a gente vai até fazer uma live sobre esse tema mais para frente. Caminhada é muito boa para a coluna vertebral. Mas a bola, esse trabalho com a bola que eu mostro nesses exercícios, eles são maravilhosos para essa situação. Quando a situação é muito complexa, assim, de dor muito intensa, lembrando, eu estou falando de novo, ó, a dor do disco é uma dor profunda, mal localizada, mas que incomoda e te limita a beça. Essa dor, além dos movimentos, eu aconselho o paciente também a fazer a aplicação de gelo na coluna lombar. Cai muito bem para esse tipo de situação, até porque ali naquele disco pode ter edema. Então a gente está trabalhando, além do movimento, está trabalhando esse processo inflamatório que existe ali, e o gelo é o recurso físico mais poderoso, é um anti-inflamatório mais poderoso para esse tipo de situação. Então, nós vimos aqui o segundo tipo, a segunda categoria de problemas na coluna lombar, que são os problemas de origem discogênica, do disco intervertebral. Agora a gente vai entrar já na casa do marimbondo, a gente vai entrar nas questões mais complexas da coluna,
que são quando a gente tem uma hérnia de disco, uma protusão ou uma hérnia extrusa, enfim, são vários nomes que assustam, mas que são situações relativamente comuns, tá? E são situações que o fato de você tê-las não significa que você está condenado, que você está inválido, que você está... Nada disso. São situações que demandam um cuidado mais próximo ali, uma atenção maior, precisa de uma intervenção mais incisiva, porque essas questões que a gente vai falar agora podem realmente trazer transtornos muito graves para a pessoa. E por isso elas demandam uma atenção maior. Tá? A primeira característica que eu vou passar é a hérnia de disco ou uma protusão de disco que não envolva tecido neural, que não comprima uma raiz nervosa. Tá? Mas a hérnia de disco é uma dor incapacitante, é uma dor diferente de tudo aquilo que você sentiu. É uma dor realmente que limita de forma extrema a pessoa. Geralmente na fase aguda, na fase da dor intensa, a pessoa fica restrita, fica limitada para a maior parte dos movimentos. Às vezes até se mexer na cama é uma dor absurda. Tá? Então, esse tipo de situação demanda uma ação imediata. O que eu indico para esses pacientes que apresentam... em relação à dor, vamos falar um pouco dessa característica dessa dor. A dor da hérnia de disco é uma dor como se estivesse enfiando um punhal na sua coluna. É a sensação de um tiro. As pessoas falam, parece que eu tomei uma facada na coluna, parece que eu tomei um tiro na coluna. Tal a intensidade, o grau de intensidade dessa dor. O que eu aconselho a um paciente nessa situação? Que é um número cada vez maior de pessoas que a gente encontra nesse estágio hoje no mundo. Primeira coisa, medidas analgésicas e repouso. Esse repouso, medidas analgésicas, pode ser usado fármaco, remédio que você está acostumado a usar para dor intensa. Tá? Eu não vou citar nome de remédios aqui. Todo mundo possivelmente já passou por uma questão ao longo da vida de uma dor mais forte, precisou tomar um analgésico. Então, vai usar esse analgésico que você está acostumado a lidar. Outra questão é o repouso. O repouso, ele não é um repouso longo. Eu aconselho um repouso de 24 horas, tá? É o suficiente. Por quê? Porque a hérnia se dá por uma alteração biomecânica na sua coluna. E a correção desse problema vai se dar de forma biomecânica, ou seja, através de movimento, através de exercício direcionado para esse tipo de situação. Primeiro, a medida analgésica e o repouso, que pode durar até 24 horas. Mesmo nesse estágio do repouso, você já pode implementar alguns exercícios com dois objetivos. O primeiro objetivo é descomprimir a estrutura. A coluna, ela formou a hérnia por uma alteração de distribuição de carga naquele segmento vertebral que entrou em colapso e aquele núcleo ali do disco intervertebral, ele extravasou e aí formou a chamada hérnia de disco. E a gente precisa entrar com exercícios que vão descomprimir essa estrutura. A primeira medida que você tem que tomar é a descompressão. A segunda medida que você tem que tomar é a mobilidade, a neurodinâmica, que nós chamamos. A mobilidade das raízes nervosas, que é o tema que a gente vai ver, que é a casa de marimbondo mais à frente, que é um estágio ainda mais crítico. Mas vamos nos limitar à descompressão. Você vai trabalhar exercícios nessa estrutura para tirar toda a compressão ali. Porque quando você sofre uma hérnia de disco, acontecem algumas coisas ali. Primeiro, existe um extravasamento de substâncias que proporcionam um aumento de intensidade de dor, tá, naquela estrutura. Existem mediadores químicos que potencializam a dor ali para informar o sistema nervoso central que algo está errado naquela região. Tá? Então, esses mediadores estão circulando ali. Segunda coisa, a própria estrutura mecânica de funcionamento da coluna fica alterada. Numa condição de hérnia de disco, onde vem aquela dor extrema, a primeira medida do sistema nervoso central é: vou trancar essa região para não mexer, para não lesionar mais. Então toda aquela musculatura no entorno, ela entra em espasmo. Você fica com uma estrutura rígida, com um grau de espasmo muscular violentíssimo, que acaba comprimindo ainda mais a estrutura. Aí você pergunta, caramba, mas o nosso sistema se defende com um espasmo para não mexer e acaba comprimindo mais? Infelizmente é isso que acontece. Quando o sistema nervoso dá a informação para diminuir o movimento daquela estrutura, ele também, por consequência, ele acaba comprimindo mais, que aí gera mais dor, e aí gera mais espasmo, e aí entra no chamado ciclo espasmo-dor.
Quanto mais dor, mais espasmo. Quanto mais espasmo, mais dor. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. E através desses movimentos também, que envolvem a descompressão, a gente consegue devolver um tônus. Tônus muscular é o que nós chamamos de uma contração básica ali, primária da estrutura. A gente consegue trazer esse tônus para o mais próximo do normal. E muitas vezes você não consegue quebrar totalmente aquele espasmo, mas consegue amenizar de uma forma muito considerável. Então a gente, com esses exercícios, a gente realmente está agindo no que tem que ser feito, no que tem que ser implementado para a melhora daquele sintoma. E no canal, o principal vídeo que trata desse assunto é o vídeo com o título Exercícios para a hérnia de disco fase aguda, ou seja, a fase crítica da dor. Essa fase aguda, gente, ela pode se dar desde o momento da herniação ali, né, onde houve o colapso da estrutura, até um período de 6 meses. Sim, 6 meses. A gente pode classificar como uma fase aguda 6 meses de dor na coluna por conta de uma hérnia de disco. Então esse exercício ele age nesse intervalo de tempo, tá? Ele é aplicável nesse intervalo de tempo. E são exercícios que realmente transformam esse padrão doloroso. Se a pessoa implementa isso, esses exercícios todos os dias, ela consegue mudar consideravelmente esse padrão doloroso em 15 dias de exercício. Tem pessoas, se vocês virem lá nos comentários do vídeo, tem pessoa que no primeiro dia já falou, caramba, eu não estava conseguindo nem andar, agora eu estou conseguindo andar. Isso acontece? Acontece. É o padrão? Não, não é o padrão. O padrão é um acúmulo de dias de trabalho naquela estrutura e você realmente vai modificando aquele padrão. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a hérnia de disco ela não acontece de uma hora para outra. A hérnia só acontece porque essa estrutura veio ao longo de muito tempo sendo alterada, sendo castigada, com a biomecânica alterada. Então isso é um processo que veio se arrastando por meses, às vezes anos, até culminar na formação de uma hérnia de disco. Então a gente não pode ficar iludido que eu vou fazer um exercício que vai ser mágico, vai ser milagroso. Não é assim que funciona. Mas se você mantiver uma rotina, que eu falo, a rotina diária de exercício, em 15 dias você está numa situação muito melhor, muito consideravelmente melhor. E algumas pessoas vão ter essa manifestação já desde o início. É bom para esse sortudo, né? Mas acontece, tá? Isso também não é raro da gente ver. Mas o padrão realmente um trabalho regular, diário, mas que você vai vendo que a cada dia as suas limitações vão diminuindo, falando, caramba, antes eu doía para eu me mexer na cama, agora não dói mais. Agora doía para eu me levantar da cama, já não dói mais. Doía para eu ir ao banheiro, estou conseguindo ir na boa. Doía para eu me sentar para fazer uma alimentação ou dirigir, já não está doendo tanto. Então você começa a perceber as mudanças no dia a dia, né? Porque quem passa por uma situação de hérnia sabe o quão limitante é. Eu vivi realmente um tempo de muito sofrimento. Vivia sozinho, porque eu estava de licenciado, estava em casa, cheio de dor, cheio de limitação. Muitas vezes eu não tinha nem a condição de me levantar para pegar um elevador para ir para um serviço, uma clínica. Tamanha dor que eu senti. Então eu tinha que resolver em casa, né? E foi aí que eu elaborei essa metodologia de exercícios que eu estou passando para vocês aqui. Então, esses exercícios para hérnia de disco fase aguda, e eu aconselho a ver a edição 2 que tem lá no canal, porque tem o exercício hérnia de disco fase aguda e tem o edição 2. Aconselho que assista o exercício hérnia de disco para a hérnia de disco fase aguda, edição 2. Deixa eu ver aqui, o Petrônio está me perguntando aqui como funciona a cirurgia para murchar a hérnia de disco. Existem as chances de murchá-la? Sim, Petrônio, existe. Hoje em dia, eu vou parar aqui só para responder, para a gente não perder o gatilho aqui que o Petrônio me colocou, que pode ser uma dúvida de vocês. Petrônio, existe uma cirurgia que já está sendo realizada há alguns anos no Brasil, lá fora já tem mais tempo, que é chamado de nucleotomia ou nucleoplastia, que é uma cirurgia pouco invasiva, onde a pessoa, o cirurgião, ele entra com cânulas através de vídeo, tá? Ela faz 3 furas ali nas suas costas e entram com cânulas até a tua coluna, e uma cânula tem tesoura, que ela vai cortar aquele pedaço de hérnia ali, né? E outra é uma pinça que aspira esse pedaço de hérnia. Tem outro tipo, a nucleoplastia, o cirurgião entra com a cânula na tua coluna, vai lá, ele entra, invade o disco intervertebral
E dentro do disco intervertebral, ele aspira aquele núcleo que está edemaciado, que tem um excesso de pressão naquela estrutura lá, ele vai lá e aspira essa estrutura, tá? Essa cirurgia, a nucleotomia, ela é feita sem anestesia, tá? Sem anestesia, o cara vai entrar na minha coluna exatamente, Petrone. Ele entra sem anestesia. Eu estou te falando isso porque eu fiz essa cirurgia, tá? Ele entra na sua coluna. Por que ele faz sem anestesia? Porque ele precisa saber o que está acontecendo ali, se ele não está encostando num tecido neural, que é uma estrutura nobre. Senão ele pode te lesionar definitivamente. Então ele precisa saber, ter o feedback do que está acontecendo ali, tá? Até para o paciente informar se a dor está modificando enquanto ele aspira. Então, ele entra com essa cânula ali no núcleo e faz essa aspiração, tá? A anestesia que eu falo é só local na pele, como a mesma anestesia que a gente toma para dar ponto. A gente faz uma anestesia na pele, para o cirurgião cortar com bisturi a tua pele e poder passar essa cânula, tá? Só que lá a anestesia peridural, a RAC, que são para cirurgias grandes, e muitas delas são usadas para cirurgias grandes na coluna, não são aplicadas nesse tipo de cirurgia. Tem pacientes que têm um resultado muito bom imediatamente, tem pacientes que não têm um resultado tão bom. Eu fui um deles. Eu fiz a cirurgia, diminuiu a pressão do meu disco, mas não resolveu minha situação de dor. O que resolveu minha situação de dor foi a implementação de exercícios diários, domiciliares. Isso realmente modificou a minha vida, tá? Então, espero ter respondido essa questão aí sua. Consegue sim murchar a hérnia de disco, consegue murchar o excesso de pressão naquele disco intervertebral. Só que, voltando a dizer, Petrone, muitos pacientes, mesmo fazendo isso, não têm uma resposta tão satisfatória, tá joia? Não deixa de ser uma medida invasiva, né? Então, a gente vai ter uma live aqui falando sobre esse tema, hérnia de disco, a questão da cirurgia, quando deve fazer, a gente vai fazer uma live especificamente sobre isso. Mas voltando ao tema lá, a gente falou dos exercícios para hérnia de disco fase aguda, para uma situação de hérnia de disco que está causando um transtorno de dor altamente incapacitante na tua coluna, mas que ainda não pegou tecido neural. Agora a gente vai entrar para o último estágio, né, que é o estágio onde essa hérnia de disco encostou, comprimiu, pressionou as raízes nervosas. Aí realmente é uma situação muito complicada, tá? É a famosa lombociatalgia ou ciatalgia ou dor ciática, que é uma dor realmente alucinante, tá? É uma dor. A dor do tecido neural é uma dor diferente de tudo que a pessoa já experimentou na vida. É uma dor tão agressiva e ela normalmente está acompanhada de sinais neurológicos. O que são sinais neurológicos? A gente pode apresentar essa dor com uma sensação de choque, parece mesmo uma descarga elétrica. É uma dor empontada, aguda, uma dor em queimação, é uma dor, realmente é uma dor que pode acompanhar dormência, formigamento na região, que nós chamamos de parestesia, e ela pode ser acompanhada de um sinal neurológico que é a paresia, ou seja, a perda do movimento. O grau de compressão na estrutura neural é de tal forma tão intenso que o sinal que o cérebro emite para que nós realizemos um movimento muscular, esse sinal é bloqueado e a pessoa tem a famosa paralisia ou a paralisia parcial. Ela perde a potência do torque muscular, né? Ela perde a força na musculatura. E é uma situação realmente muito complexa porque a prioridade é descomprimir esse tecido neural, tá? A gente precisa tirar o quanto antes a compressão desse tecido neural. E já adianto para vocês que, mesmo nessa situação de uma compressão de tecido neural, 98% dos casos, Petrone, resolvem com medidas conservadoras, ou seja, não necessitam de cirurgia, tá? Mas é preciso ter um estágio, um protocolo de exercícios direcionados para essa situação, tá? Então, nessa situação da compressão de uma hérnia de disco que pega tecido neural, a gente passa a ter os dois objetivos. O primeiro que a gente já falou na hérnia de disco comum, que é a descompressão da estrutura discogênica, da estrutura articular e da estrutura neural. A gente precisa descomprimir essa estrutura. E o segundo objetivo é devolver
a mobilidade, ou seja, a neurodinâmica dessa estrutura neural, para que a função esteja íntegra naquele cabo, naquele nervo ali, tá? Por quê? Porque não basta só descomprimir, gente. Quando nós mobilizamos, quando nós fletimos o nosso tronco, ou estendemos o nosso tronco, lateralizamos, rodamos o tronco, essa raiz ela se movimenta também ali no forame intervertebral, o local da onde ela sai da coluna vertebral, tá? Quando nós movimentamos nossa perna, essa raiz também está acompanhando o movimento. Então não basta só descomprimir, a gente precisa devolver essa mobilidade, né? Por quê? Porque quando tem a neurodinâmica alterada, a gente lida com duas situações. Primeira situação que eu falei é a situação da compressão severa, onde você apresenta sinal neurológico. Parestesia, que é o formigamento, ou a sensação de uma coisa gelada ou quente correndo na tua pele. O comprometimento motor, que é a paresia, que pode se dar em vários estágios, desde uma forma branda até uma forma agressiva, onde há paralisia completa. E o terceiro comprometimento, que pode acontecer numa função neural que foi comprimida, é a perda de esfíncter. O que é isso? A pessoa perde o controle do xixi e do cocô. Ela não consegue mais reter a urina, faz xixi na calça, faz cocô na calça, às vezes sem saber que está fazendo, tal grau de comprometimento. Então, essa situação pode ocorrer, tá? Que é numa compressão severa. E pode acontecer também no tecido neural a sensibilização do tronco. O que é a sensibilização? É uma situação onde não houve uma compressão tão severa, onde você não apresentou esses sinais neurológicos que eu acabei de mencionar, mas você irritou o seu tronco nervoso. O tronco nervoso ele inflamou, ele ficou irritado. E qual a característica de uma situação de sensibilização neural? Como é que é essa dor, como é que o corpo se comporta, como é que o sistema se comporta? É a sensação da pele dolorida. Parece, você passa, por exemplo, eu pego um trajeto ali da raiz GL4 na coluna lombar, eu passo a minha mão naquele trajeto da raiz GL4 na minha perna, e ali parece que a perna sofreu pancada, a pele está dolorida. Às vezes tem a sensação de que a pele está queimada, é uma ardência, é uma sensação esquisita na pele. A principal característica da sensibilização é a alteração de fibras finas do tecido nervoso. São essas fibras que levam e trazem informações sutis, de alterações sutis. Então, a pele fica dolorida, parece que foi escoriada, parece que você tomou uma pancada ali, e todo aquele trajeto está sensibilizado. Por vezes, você pode também sentir a sensação de quente e frio correndo, né, nessa região, mas ela não apresenta sinais severos de comprometimento neural, né, que é a parestesia, paresia e o controle de esfíncter, tá? Então, para ambas as situações, né, seja uma compressão com sinais neurológicos, ou seja uma compressão simplesmente com processo de sensibilização do tronco nervoso, existem também exercícios específicos. E quais são eles? Aí, nesse caso, nós vamos fazer 2 tipos de exercícios, que são 2 vídeos lá no canal. O primeiro deles, que é o objetivo de descomprimir. Então, vocês vão fazer o exercícios para hernia de disco fase aguda, de preferência o edição 2, que está mais completo, tá? Então, vai fazer esse exercício para descomprimir a estrutura. E o segundo tipo de exercício que você vai fazer são os exercícios para devolver a mobilidade desse tecido neural. E aí eu tenho 2 vídeos lá no canal que tratam desse tema. E por que 2 vídeos, Rafael? Porque depende da altura em que aconteceu esse colapso na coluna. Se é uma altura mais baixa, um nível mais baixo da coluna lombar, que é o mais comum, que pega o território do nervo ciático, vocês vão fazer os exercícios para dor no nervo ciático. Existe esse vídeo lá no canal, exercícios para dor no nervo ciático, que vai tratar da mobilidade dos níveis mais baixos, das raízes mais baixas da coluna lombar, que compõem o nervo ciático. Então, são exercícios específicos para o território do nervo ciático. Se é um colapso que aconteceu numa região mais alta da coluna, ali em L2, L3, até L4, você vai fazer os exercícios para reverter a irritação do nervo femoral. Vou repetir novamente. Exercícios para reverter a irritação do nervo femoral. Esse vídeo trata de exercícios para que você devolva a mobilidade de estruturas mais altas na coluna lombar, tá? De raízes mais altas. Então, a dica, como é que eu sei o que é um, o que é outro? O
Como é que eu vou saber se eu estou com comprometimento do nervo femoral ou do nervo ciático? O nervo femoral, que é um nervo que sai da região mais alta da coluna lombar, a distribuição dele é na região da frente da coxa, né? Da frente e do meio da coxa. Tá? Então ele pega ali região de virilha, a parte da frente da musculatura da coxa, a parte interna da coxa, um pouco ali lateral, mas isso na região da frente da perna, que nós chamamos de região anterior. Então o nervo femoral, o território dele é esse. Então se você manifesta dor na virilha, na parte interna da coxa, na parte da frente da coxa, além dos exercícios de descompressão para hérnia de disco, você vai fazer os exercícios para reverter a irritação do nervo femoral. Agora, se o seu sintoma é na parte de trás, principalmente parte lateral posterior da coxa, pegando aqui parte do bumbum, descendo pela lateral posterior da sua coxa, ali na parte de trás, descendo para a panturrilha até os pés, aí já é o território do nervo ciático. E nesse caso você vai fazer os exercícios para a dor no nervo ciático, que vai tratar de movimentos, né, para restabelecer a neurodinâmica desse tronco nervoso. Então, nessa situação onde há comprometimento de tecido neural, é obrigatório não somente a descompressão da estrutura, mas a devolução do movimento neural, tá? E com isso, a gente realmente consegue reverter um quadro, mesmo um quadro crítico de hérnia de disco. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. A gente consegue restabelecer um quadro crítico de situação de hérnia de disco ali, tá? Ou lombociatalgia, ou uma irritação do nervo femoral, que também pode ser classificada como meralgia parestésica, tem vídeo sobre isso lá no canal, enfim. Então, a gente viu aqui hoje situações que podem acontecer, tipos diferentes de crises que podem acontecer na coluna lombar, com suas especificidades e com exercícios apropriados para cada situação, tá? Volto a dizer aqui que é importante, gente, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, deixe comentário, sabe? Bota lá no vídeo, no canal, a sua dúvida, enfim. A gente está aqui, a proposta desse Café da Manhã com Coluna Funcional é realmente informá-los e orientá-los da melhor forma possível para que vocês consigam ter maior autonomia, maior independência. Voltando a falar, gente, o profissional de saúde é de suma importância em todas as fases de um tratamento, principalmente um tratamento de uma estrutura tão nobre que é a coluna vertebral. Mas, se o paciente ficar única e exclusivamente dependente desse profissional de saúde, acontece duas situações. Primeiro, ele não evolui de uma forma tão rápida, tá? Leva mais tempo para a conclusão e para atingir um resultado satisfatório. Então, é preciso que o paciente tenha autonomia e use as horas da semana ao seu favor, fazendo exercícios em casa orientados para cada situação, tá? E segunda questão é que você fica sempre achando que a sua saúde depende de uma terceira pessoa, e isso não é verdade, tá? O corpo humano, ele foi construído, ele foi estruturado por Deus, uma máquina mais perfeita possível. Ele só entra em colapso porque a gente faz mau uso dessa máquina. E você conhecer e saber algumas informações sobre essa máquina pode te ajudar primeiro a evitar problemas, evitar situações em que te coloquem em risco, né? Ou evitar crises. E segundo, orientar e te propiciar condições de você mesmo intervir na sua situação, né? Às vezes é uma coisa que você pode... estava num churrasco no fim de semana na família, deu uma travada ali. Você mesmo sabe destravar essa estrutura mediante a prática de exercícios, ao conhecimento de algumas informações básicas desse funcionamento. E como eu falei, aqui no canal, no Coluna Funcional, no canal do YouTube, eu vou sempre trazer uma linguagem adequada para quem tem uma situação, está passando por uma situação complicada, mas que possa resolver em casa, né? Que possa intervir imediatamente, né, nessa situação. A Débora perguntou aqui, quem tem hérnia de disco pode fazer musculação? Sim, Débora, perfeitamente. Pode fazer musculação, pode fazer atividade esportiva, pode fazer tudo. Hérnia de disco não significa invalidez. Agora, obviamente, existem etapas, Débora, que devem ser cumpridas. Se essas etapas são queimadas, né, se você pula uma etapa, você paga um preço lá na frente. Para você atingir um estágio em que você possa fazer musculação, você primeiro teve que descomprimir a estrutura, teve que devolver a mobilidade do tecido neural, você teve que estabilizar o segmento vertebral para
que é a proteção básica contra novas crises ou novas armadilhas que possam ocorrer ali. Depois você entra na fase de fortalecimento, que começa com exercícios específicos e evolui para uma musculação, para um pilates, para um crossfit, enfim. Até crossfit pode ser feito, só que a estrutura precisa estar adequadamente protegida, tá? E isso tem uma etapa para ser cumprida. Aqui a gente viu exercícios hoje que vão te tirar de uma situação de dor intensa numa crise, vão realmente te salvar numa situação dessa. Mas não significa que o processo está resolvido, simplesmente que te tirou daquela situação limitante. Existem outras questões a serem trabalhadas nessa coluna. Tá joia, Débora? Espero eu ter esclarecido essa situação aí para você. Mas enfim, gente, o objetivo do Coluna Funcional, desse contato aqui com vocês, é justamente muni-los de informação, iniciá-los de informação, para que realmente vocês saibam como proceder em cada situação que ocorre na coluna. Ninguém está livre disso. Como eu já falei no vídeo passado, a estatística mundial é altíssima. A gente está falando aí da metade da população. A gente está falando de 4 bilhões de pessoas que têm ou terão problema na coluna. Então a gente precisa realmente intervir de forma... a informação é a maior munição que nós podemos proporcionar para as pessoas leigas que não são da área de saúde, mas que sofrem de um colapso, principalmente oriundo da vida moderna, da vida contemporânea. A gente traz isso. E eu quero aproveitar esse gancho para já antecipar que o Café da Manhã com Coluna Funcional na semana que vem eu vou abordar o tema sobre os transtornos da manutenção da postura sentada, o mal da sociedade moderna. Por isso acontecem tantos problemas na coluna vertebral. A manutenção da postura sentada por longos períodos é altamente deletéria à coluna vertebral. Então a gente vai tratar desse tema na semana que vem, que é um tema que precisa ser difundido, esclarecido, e quanto maior o número de pessoas com esse tipo de informação, menos problemas futuros nós encontraremos, tá? Então a gente vai tratar do tema sobre os transtornos da manutenção da postura sentada na sociedade moderna, tá? A gente vai ver isso semana que vem. Então eu convido vocês a estarem nessa live terça-feira às 7h30 da manhã e convidem o máximo de pessoas que vocês puderem para estar nessa live, gente. Não é só para questão de ter número de participantes, não, é porque essa informação realmente é importante. E a gente precisa estar com o maior número de pessoas assistindo essa apresentação na semana que vem, tá? Então aqui a gente finaliza a live de hoje, o Café da Manhã com Coluna Funcional. Alguém mais tem alguma pergunta que eu possa responder ainda nesse momento? Caso contrário, eu peço a vocês que entrem lá nos vídeos no canal do YouTube ou me mande aqui no direct. Enfim, não falta canal de comunicação comigo para esclarecer dúvida, tá joia, gente?